Novamente nós vamos perceber aqui a perseguição aos cristãos e o desrespeito com a vida humana. Eu encontrei agora no dia... Nós estamos no dia 17 de janeiro. Esse vídeo está sendo feito nesse dia. E essa reportagem do dia 14, publicado pela G1.com, onde se diz o seguinte: charge do Charlie Hebdo sobre garoto sírio afogado causa revolta. Charge diz que garoto poderia ter se transformado em apalpador de bundas. É nojento, mas vamos ignorar, diz a tia do menino Alan em Twitter. Bem, nós sabemos que alguns refugiados, uma quantidade boa de refugiados, aliás, está indo parar em países da Europa. E já se parece que numa cidade lá, não vou dar muitos detalhes, mas numa das cidades europeias tem se aumentado o número de estupros. E isso teria sido causado por causa dos refugiados. Isso deixa bem claro aqui um preconceito com os refugiados. Mas essa questão é muito mais profunda. Porque, na verdade, a questão da Síria deveria estar sendo resolvida. E os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, não estão fazendo nada. Então, o que acontece? Os refugiados estão indo para a Europa, que já está bastante islamizada, e essa islamização está prosseguindo. O que está acontecendo? A Europa está sendo descristianizada e sendo islamizada. E aí nós vemos ainda por cima aspectos da cristofobia ainda mais fortes. Por exemplo, esse jornal de índole comunista, essas charges, é um jornal sensacionalista. É um jornal que, se vocês pesquisarem na internet, charges do Charlie Hebdo, na verdade, vocês vão perceber as charges que desrespeitam a Virgindade de Maria, que desrespeitam Jesus Cristo, que tentam vincular a religiosidade com o fanatismo religioso das milícias islâmicas e, no final das contas, culpam os cristãos, né? Porque utilizam às vezes as figuras, eu vou mostrar a imagem, utilizam a imagem do cristão, do pai cristão, que é aquele que tem aquele símbolo do triângulo na cabeça, que significa onisciência, não tem nada a ver com maçonaria, significa onisciência, aquela imagem do pai com barba, com uma longa túnica, sendo como se usando uma metralhadora, se não me engano, uma arma, como se a mensagem religiosa fosse a culpada por todo esse extremismo. Ou seja, um ataque neo-ateu dentro de um jornal comunista e que acaba, em vez de talvez criticar o extremismo islâmico, ele na verdade critica toda e qualquer religião e culpa os cristãos por esse extremismo islâmico, porque terrorismo parte dos islâmicos, não dos cristãos. Percebam essa imagem. Vocês verão nessa imagem que não é Alá que está sendo ridicularizado, mas Deus Pai da Santíssima Trindade, o Deus cristão. Porque mexer com Deus do perdão é muito fácil, mas mexer com Deus da vingança, com uma religião que possui uma quantidade enorme de interpretações radicais, eles não mexem. Tanto que quando foram mexer, aconteceu, infelizmente, isso não justifica, né, mas aconteceu que entraram no jornal e mataram os jornalistas, fizeram aquele atentado terrorista que já tem bastante tempo. Mas se esquecem, não que devemos pagar o mal com o mal, isso é completamente anticristão, mas esquecem das charges absurdas que fizeram, desrespeitando o cristianismo. Se eu tiver coragem, talvez eu coloque durante o vídeo, mas são muito fortes. Se eu conseguir alguma charge que não seja tão forte, eu coloco. Mas o vídeo mostra o quê? A falta de respeito com a vida humana. O jornal de índole comunista, e o comunismo é ateu por si só, é essencialmente ateu.
A religião é colocada como eles como uma ideologia da classe dominante. O jornal comunista, ateu, marxista, ele desrespeita continuamente o cristianismo. E vejam essa charge, que é exatamente a charge que o jornal G1.com está se referindo. Nós sabemos que esse pequeno menino sírio, ele se afogou em setembro passado em uma praia na Turquia. E a tia dele, a tia dessa criança que tem nome, Alan Kurdi, ela se revoltou no Twitter e, mais uma vez, o jornal satírico francês Charlie Hebdo comete esse absurdo, não se valendo, vamos dizer assim, não respeitando a vida humana e não respeitando a religião do outro. A foto de Alan, que foi inicialmente identificada pela imprensa mundial como Aylan, chocou o mundo e virou símbolo da crise humanitária dos refugiados sírios. Eu não vou colocar essa imagem aqui, mas é de o menino está afogado nas margens da praia e essa foto rodou o mundo. Ocupando metade de uma página dupla do último número do jornal, a charge assinada pelo editor Riz mostra um homem correndo atrás de uma mulher sob o seguinte título: Migrantes no que teria se transformado o pequeno Alan se tivesse crescido. Olha a falta de respeito. Além de todas as charges anticristãs e algumas anti-islâmicas, essa charge mostra um completo desrespeito por uma criança que morreu fruto da falta de solidariedade entre as nações, fruto do Estado Islâmico que está destruindo a Síria, e aí não vamos entrar nessa seara, mas as milícias islâmicas que estão acabando com as vidas cristãs, inclusive nesta região. Vemos ali um menino, o corpo de um menino, e essa mistura com as atitudes, talvez, porque nada foi comprovado, de alguns refugiados que estão cometendo estupros em uma cidade da Europa. O próprio Riz, continuando a notícia, o próprio Riz responde com a legenda apalpador de bundas na Alemanha, em uma referência às agressões sexuais registradas nesse país na noite de Ano Novo. Segundo as denúncias, a maioria dos suspeitos seria de refugiados. E a Alemanha foi o país europeu que acolheu o maior número de refugiados sírios até agora. Nós percebemos aí a completa falta de desrespeito com a vida humana, e isso tem acontecido não só numa charge de um jornal comunista, mas, enfim, isso é possível porque existem pessoas que estão lendo, porque isso tem agradado a sociedade, porque as pessoas querem se afastar da espiritualidade, querem se afastar do conceito familiar que nós temos. E volto a dizer, já falei isso em outros vídeos, a civilização ocidental ela é mantida pela moral judaico-cristã, pelo direito romano e pela filosofia grega. São os pilares da civilização como a conhecemos. Alguns de nós, sem perceber, enviando memes, compartilhando imagens que debocham dos cristãos, que apoiam certas atitudes antirreligiosas, atitudes ateias na nossa sociedade, como, por exemplo, apoiar a homossexualidade como se ela fosse normal, tentando substituir a heterossexualidade da família. Como, por exemplo, apoiando de forma maciça o aborto, desestimulando a criação de famílias. A humanidade ela está perdendo o sentido de filha de Deus. A bestialização do ser humano está evidente. Precisamos pedir a Deus que esse tipo de coisa não se repita. A falta de respeito é uma charge. Deve-se ter licença poética, deve-se respeitar a licença do humor, sim, mas isso é mórbido. Isso é difamatório. Uma criança que morreu numa praia.
e muitas pessoas estão aplaudindo. Em que planeta nós estamos? Precisamos voltar os nossos olhos para Deus e amar o irmão, porque diz a Bíblia, quando nós só amamos a Deus se amamos o nosso irmão. E as pessoas estão esquecendo de amar, estão se isolando dentro de suas casas, na frente de seus tablets, de seus celulares, esquecendo de orar em grupo, de estar em grupo, de ser em família, de conversar com seu filho, de conversar com seu irmão biológico. Estão permitindo, completamente adormecidos por essa sociedade consumista e hedonista, estão permitindo que essas atrocidades humanas aconteçam. Essas tragédias da nossa época. Então eu peço que vocês orem ou rezem, é sinônimo, a Deus para que o nome de Jesus continue a ser propagado aos quatro cantos do mundo, porque o neoateísmo, o comunismo disfarçado em vários governos do mundo e em várias ideologias, o marxismo cultural, todas essas correntes, todos esses posicionamentos estão destruindo a humanidade da própria humanidade. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, mostrem às pessoas a importância de levantarmos a nossa bandeira. Nós somos cristãos. Vamos mostrar para os políticos, vamos mostrar para a sociedade que o cristianismo deve ser respeitado, que a religiosidade deve ser respeitada. Nós não queremos que todos sejam cristãos. Isso não é possível. Somente através do poder de Deus. Mas nós queremos sim tolerância religiosa. Nós queremos ter a liberdade de evangelizar, de levar o nome de Jesus para as pessoas. Não de uma forma positiva, mas de uma forma propositiva. Por isso, vamos nos manifestar como cristãos em todos os lugares onde estivermos. Somente assim poderemos testemunhar o próprio Jesus. O testemunho, a prática da boa obra a cada dia de nossas vidas, muitas das vezes será o único evangelho que um próximo, que um irmão seu irá ler. Será o seu testemunho. Até o próximo vídeo.